de prisão preventiva de uma das mulheres envolvidas no crime. E aí o que aconteceu? A juíza ficou na sinuca de bico. Como ela vai prender uma pessoa se na cadeia local não há um local adequado para a prisão de mulheres? Ela, portanto, impôs a acusada a quinta medida alternativa à prisão, dizendo na sua decisão que ela deverá permanecer em casa no período noturno e nos dias de folga. Pessoal, essa medida aqui, desculpe a minha sinceridade, é de difícil aplicação prática. Por quê? Porque como a juíza, a Polícia Militar vai ficar fiscalizando pessoa medida alternativa à prisão dessa magnitude? Não há como haver fiscalização. Portanto, na visão minha, não há uma aplicação prática viável dessa medida alternativa à prisão. Por quê? Porque é difícil a fiscalização se a pessoa vai ficar ou não em casa. E não há a possibilidade, não há condições do poder público fiscalizar isso. Sexta medida alternativa à prisão: suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Ou seja, um funcionário corrupto que pratica corrupção, aproveitando o tempo do senador Pedro Taques, o que ocorre? Ocorre que você impor o afastamento das funções desse funcionário corrupto, você vai conseguir evitar a prática de crimes funcionais. E daí sim, essa sexta medida alternativa à prisão é uma medida totalmente viável e de aplicação prática muito louvável. Por exemplo, isso não existe no Brasil. Investigadores de polícia que cobram propina para investigar crimes. Não existe isso. O que acontece? Se vocês investigam, por exemplo, um investigador de polícia, o que você vai impor a ele como condição desse processo prosseguir? Uma medida alternativa à prisão da suspensão das atividades funcionais. Você suspender ele das atividades funcionais, como ele vai cometer crimes funcionais? Impossível. Por isso, a viabilidade de aplicação dessa medida alternativa à prisão. Por fim, uma medida aqui inusitada: possibilidade de internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Então, a sexta medida alternativa à prisão seria o quê? A imposição que dá de uma internação provisória daquele acusado de crimes de natureza grave. E aí, essa sexta medida é uma inovação da doutrina e permite que crimes graves já seja imposta a internação provisória do acusado. Prosseguindo aqui Então, portanto, a última medida alternativa à prisão seria o quê? A internação provisória do acusado nas hipóteses de crime praticado com violência ou grave ameaça. Seria hipótese daqueles acusados loucos que cometem crimes de natureza sexual, por exemplo. A possibilidade do juiz, nesse caso, como medida alternativa à prisão, que a prisão não vai resolver o problema mental desse acusado, já impõe que há uma espécie de medida de segurança provisória do acusado. Portanto, essa é a última medida alternativa à prisão. E, para ficar claro aqui, pessoal, essas medidas foram introduzidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Prosseguindo aqui no slide, temos a medida, já existia a época, que é a fiança. A fiança, ela foi o quê? Ela foi revigorada com a Lei 12.403 de 2011. Por quê? Por que ela foi revigorada? Ocorre que da fiança podemos extrair algumas novidades. Quais novidades, dentre elas, podemos extrair da fiança?
A primeira delas é a seguinte: na fiança, ela foi imposta o patamar, o valor da fiança foi estabelecido pelo Código de Processo Penal. Ou seja, antes não havia um valor exato da fiança. E agora, em crimes cuja pena máxima combinada em estrado for de até 4 anos, qual que é o patamar de imposição da fiança? De 1 a 6 salários mínimos. Portanto, crimes cuja pena máxima combinada em estrado sejam de até 4 anos, impõe-se o quê? A fiança de 1 a 100 salários mínimos. E aí, por outro lado, se a infração penal tiver a pena máxima combinada em estrado maior que 4 anos, a prisão, a fiança será imposta de 10 a 200 salários mínimos. Lembrando que poderá haver que a redução do valor da fiança de 1/3 a 2/3 e poderá ser aumentada em até 1000 vezes. Qual que vai ser o norte de aplicação da fiança, portanto? Depende da situação econômica do acusado. E daí pode ser diminuído de 1 a 2/3 ou aumentado em até 1000 vezes. Por exemplo, Paulo Maluf, se for imposto a ele uma fiança, você, claro, poderá aumentar em até 1000 vezes essa fiança. Por quê? Poderio econômico do acusado. Agora, um pé de chinelo, uma pessoa que não tem dinheiro, por exemplo, os nossos quase toda data assistidos. É claro que você vai impor ele um salário mínimo de fiança e vai reduzir o patamar em 2/3. Se for muito miserável, inclusive há a possibilidade pelo artigo 350 da dispensabilidade da fiança. Se ele for um acusado muito paupérrimo, não tiver condições, você impõe a ele o quê? A dispensabilidade da fiança. E aí a grande novidade também dos delegados de polícia, da possibilidade da imposição pelo delegado de polícia de fiança nas infrações cuja pena máxima combinada em Estado for de até 4 anos. E infrações cuja pena máxima combinada em Estado sejam maiores que 4 anos, só o juiz poderá impor a fiança. E isso será decidido pelo requerimento do acusado no prazo de 48 horas. Há também uma medida alternativa à prisão, que é a monitoração eletrônica. E aí trago a discussão aos senhores aqui o seguinte: o que vocês acham? A monitoração eletrônica, colocação de tornozeleiras eletrônicas, pulseiras eletrônicas, viola a dignidade da pessoa humana? Eu, como defensor público, eu prefiro a imposição de uma monitoração eletrônica ao acusado ser preso dentro do sistema carcerário. Eu entendo que não viola a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque eu entendo que a colocação desse indivíduo na prisão é muito mais prejudicial a ele do que a colocação de uma tornozeleira ou pulseira eletrônica. Qual que é a grande problema prático das pulseiras e tornozeleiras eletrônicas? O custo da implementação dessa medida alternativa à prisão e também os constantes descumprimentos por parte das pessoas que utilizam esse sistema. Ou seja, há o caso de rompimento dessas tornozeleiras, pulseiras eletrônicas, o que pode ocasionar, inclusive, a revogação do benefício da medida alternativa à prisão e a imposição de uma prisão preventiva. E aí, portanto, a minha conclusão é a seguinte: em relação à monitoração eletrônica, não viola a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque a possibilidade da pessoa não ser presa já é um benefício muito maior do que a colocação de uma pulseira ou tornozeleira eletrônica. E por fim, como última medida alternativa à prisão, é a prisão domiciliar. Ou seja, as hipóteses de prisão domiciliar foram aumentadas. E quais seriam essas hipóteses? Pode ser imposta a prisão domiciliar com substituição à prisão preventiva ao maior de 80 anos, a pessoa com extrema debilidade decorrente de doença. Quando tiver a pessoa presa, ou seja, presa preventiva, pessoas menor de 6 anos ou com deficiência sob seus cuidados.
seja, pessoa menor de 6 anos ou com deficiência que dependa da pessoa que foi presa. E por fim, a gestante a partir do 7º mês de gravidez. É claro que, por exemplo, esse último requisito deverá ser instruído o pedido de prisão domiciliar com a prova idônea, ou seja, da gravidez. E por isso, são essas as medidas alternativas à prisão. Entendo perfeitamente benéfica essa mudança. Por quê? Porque vai desafogar o sistema carcerário de pessoas que estão desnecessariamente encarceradas preventivamente. E daí há o benefício dessa nova legislação processual penal. E aí, o grande problema das medidas cautelares, ou seja, vou trazer a discussão agora dos problemas decorrentes das medidas alternativas à prisão. O primeiro deles é a possibilidade, trazida pelo artigo 282, parágrafo 4º do CPP, da conversão da medida alternativa à prisão em prisão preventiva. Há uma discussão muito grande se é possível a conversão da medida alternativa à prisão em prisão preventiva em infrações cuja pena máxima combinada de Estado seja de até 4 anos. Essa discussão, inclusive, eu tive a oportunidade de ver um debate no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no último congresso em São Paulo, na qual a professora Maria Tereza Rocha de Assis Moura, ministra do STJ, debatia com o professor Antônio Magalhães Filho, que é um dos autores daquele livro, Recursos no Processo Penal, e os dois debatiam se é possível a conversão da medida alternativa à prisão em prisão preventiva no caso de infração cuja pena máxima combinada em estrago seja de 4 anos. Por exemplo, eu imponho uma medida alternativa à prisão num furto simples. O acusado foi acusado de ter cometido furto simples, de, por exemplo, uma motocicleta. Você impõe o quê? Uma medida alternativa à prisão, por exemplo, de comparecimento periódico em juízo. Ele não comparece mensalmente para assinar no fórum. Será possível, nesse caso, você converter essa medida alternativa à prisão de comparecimento periódico em juízo em prisão preventiva? A conclusão que eles chegam é a seguinte: não é possível. Por quê? Pelo princípio da homogeneidade. Se você não vai poder, ao final do processo, impor a ele uma prisão preventiva, não vai ser, ao final, possível impor a ele uma prisão definitiva, como ao longo do processo você vai converter uma medida alternativa à prisão em prisão preventiva? Então, a discussão é, cabe ou não? Eu entendo, eu sigo o posicionamento da professora Maria Tereza, que é ministra do STJ, sigo também o posicionamento do professor Rogério Sanches, que entendo que não é possível nesse caso. Qual que é o entendimento contrário? O entendimento contrário é que, se não for possível a conversão dessa medida alternativa à prisão nessas infrações, nas infrações de até 4 anos, você vai inviabilizar o cumprimento da medida alternativa à prisão. Muito embora tenha esse entendimento, eu entendo que vai prevalecer, principalmente no STJ e nos tribunais de justiça, o entendimento que é da impossibilidade da conversão da medida alternativa à prisão em prisão preventiva nas infrações cuja pena máxima na área do Estado seja de até 4 anos. Perfeito? E é possível também, as medidas alternativas à prisão, você trocar uma pela outra. Por exemplo, você impõe comparecimento periódico em juízo, não está sendo eficaz, você pode, por exemplo, trocar essa medida alternativa à prisão por exemplo, o impedimento da pessoa ter contato com outra pessoa. Ou seja, você pode trocar uma pela outra, inclusive pode impor 2 medidas, 3 ou mais medidas alternativas à prisão para tornar mais eficaz o seu cumprimento. Por exemplo, o que ocorre em São Paulo? Os juízes estão marcando que audiências admonitórias para chamar a pessoa e verificar qual medida alternativa à prisão é mais viável no caso concreto. E daí eles marcam a audiência e vão chamar a pessoa lá, falar: olha, qual medida alternativa à prisão seria mais eficaz para o senhor? O senhor pode vir comparecer mensalmente ao juiz, e aí o juiz vai verificar com a pessoa que foi acusada qual a medida mais
eficaz no caso concreto. Quinta mudança que eu posso citar, da prisão em flagrante. O que ocorre com a prisão em flagrante, pessoal? A prisão em flagrante agora, primeira mudança da prisão em flagrante, ela deve ser comunicada ao Ministério Público, ou seja, ocorrida a prisão em flagrante, deve haver a comunicação ao juiz e agora ao Ministério Público. Por que a comunicação ao Ministério Público? Porque o Ministério Público deverá manifestar em todas as prisões em flagrante, antes de haver a decisão pelo juiz da sua conversão ou não em preventivo. E aí, qual que é o caminho do juiz ao receber um auto de prisão em flagrante? O delegado lava o auto de prisão em flagrante, ouve todas as testemunhas, encerra o APF. Qual que é a conduta do delegado? Ele deve comunicar em primeiro lugar ao juiz, comunicar ao promotor de justiça ou ao Ministério Público, e caso ele não tenha condições financeiras de puxar o advogado, a defensoria pública. E daí, em primeiro lugar, pelo artigo 310 atual, ele pode relaxar a prisão em flagrante se ela for ilegal. Esse mandamento já era contido da Constituição Federal. E aí, invertendo a ordem do artigo 310, porque lá existem 3 incisos. Primeiro, ele relaxa a prisão em flagrante se ela for ilegal. O segundo inciso diz: ele converte a prisão em flagrante em preventivo se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E por fim, o magistrado agora pode verificar a possibilidade da imposição de liberdade provisória ao acusado. E aí, a doutrina debate: a liberdade provisória deve ser analisada antes da conversão da prisão em flagrante? A conclusão unânime é que a concessão de liberdade provisória deve ser analisada antes da conversão em prisão preventiva. E aí, pessoal, não há mais necessidade da provocação por parte de advogados ou da defensoria pública para a imposição de liberdade provisória. Portanto, liberdade provisória pode o magistrado analisar o seu cabimento de ofício. E aí ficou mais fácil, então, para uma pessoa que é presa, se couber a liberdade provisória, não vai haver necessidade do advogado fazer esse requerimento. Perfeito? E aí, qual é o novo panorama da prisão provisória no Código de Processo Penal após a reforma da Lei 12.403? Antes da Lei 12.403, nós tínhamos 3 espécies de prisão provisória: a prisão temporária, a prisão em flagrante e a prisão preventiva. Já a prisão decorrente de pronúncia e a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível já não existiam mais após a reforma de 2008. E aí, qual é o entendimento unânime da doutrina? Quais são as únicas prisões provisórias existentes atualmente no ordenamento jurídico brasileiro? A prisão temporária e a prisão preventiva. Só essas duas. Por quê? Porque a prisão em flagrante por si só não é mais uma prisão cautelar. Por quê? Porque ela deve ser imediatamente convertida em preventiva se presentes seus requisitos pela autoridade judiciária. Não há mais possibilidade, portanto, da existência por si só da prisão em flagrante. Então, se indagados, senhores, quais são as duas espécies de prisão provisória no ordenamento jurídico brasileiro? Prisão temporária e prisão preventiva. A prisão preventiva, ela foi estabelecida também a possibilidade do ofendido na ação penal privada requerer a imposição de prisão preventiva, certo? E aí a autoridade policial continua representando pela preventiva, ou seja, o delegado de polícia pode representar pela prisão preventiva e o assistente de acusação também pode agora ter a legitimidade para requerer a prisão preventiva. Portanto, a mudança na legitimidade da prisão preventiva. Passando o assistente de acusação e o ofendido como legitimados para requerer a prisão preventiva. Quais são os requisitos da prisão preventiva? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica,
dentro da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal. Esses requisitos foram mantidos pela reforma da lei 12.403. E aí, o artigo 313 foi alterado, estabelecendo que quais são as hipóteses de prisão preventiva no ordenamento jurídico brasileiro. Primeiro, crime cuja pena máxima é superior a 4 anos. Portanto, crime cuja pena máxima combinada administrada seja de até 4 anos, não se aplica mais a prisão preventiva, salvo se o acusado for reincidente, que aí será possível. Por quê? Qual que é o princípio norteador dessa mudança? O princípio da homogeneidade. Se não é possível você impor a prisão ao final do processo de trânsito julgado, você não vai poder impor ao longo do processo a prisão preventiva. E aí também a segunda hipótese de imposição de prisão preventiva é o reincidente em crime doloso. É aquele que comete um crime, é condenado e no lapso temporal de 5 anos ele comete novo crime. Esse sim vai ser possível a decretação da prisão preventiva mesmo em infrações penais cuja pena máxima combinada administrada seja de até 4 anos. E terceira hipótese, no caso de violência doméstica. Ou seja, nos casos da Lei Maria da Penha, inclusive vai poder ser imposto prisão preventiva, mesmo em infrações penais cuja pena máxima combinada administrada seja de até 4 anos. Por exemplo, a ameaça. Então, nessa hipótese da Lei Maria da Penha, eu contraria aqui o entendimento do professor Rogério Sanches e sigo aqui o entendimento da professora Alice Bianchi, que entende que na Lei Maria da Penha, é uma hipótese excepcional, passível de imposição da prisão preventiva em infrações cuja pena máxima combinada administrada seja de até 4 anos. Então, há uma divergência também, mas entendo que a professora Alice Bianchi, nesse caso, vai ter seu entendimento corroborado nos tribunais superiores. E aí, também como último requisito da prisão preventiva, ou seja, hipótese de prisão preventiva, a possibilidade, quando há a dificuldade de identificação da pessoa. A pessoa é presa, não há um documento idôneo de identificação dela. Nessa hipótese também, a reforma diz que é possível a prisão preventiva. Liberdade provisória e fiança. Agora, na liberdade provisória, não há mais aquela bipolaridade também. Liberdade provisória com ou sem fiança. Agora você pode pôr liberdade provisória com fiança, sem fiança ou liberdade provisória combinada com uma medida alternativa à prisão. Por quê? Agora ficou mais fácil você pedir a liberdade provisória. Pode ser com fiança, sem fiança ou com a imposição de uma medida alternativa à prisão. Claro que a liberdade provisória sem fiança, como que ela vai ser aplicada? Em crimes que não admitem fiança. Por exemplo, tráfico de drogas. Na Constituição Federal, há a exclusão explícita da imposição, ou seja, a impossibilidade de imposição de fiança no crime de tráfico de drogas. Mas é possível a imposição de liberdade provisória sem fiança? Claro que sim, com uma outra medida alternativa à prisão, desde que ausentes, no caso concreto, os requisitos do artigo 312, que são, por exemplo, garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica. No caso do tráfico de drogas, é claro que há uma divergência no STF, dessa possibilidade ou não da liberdade provisória sem fiança, que na primeira turma do STF, temos o HC, deixa eu citar um número aqui para vocês. Temos o HC na primeira turma, HC 103.715 do Rio de Janeiro, dizendo que não cabe liberdade provisória, porque o legislador, na lei de drogas, veda expressamente a imposição da liberdade provisória. Só que a lei de drogas foi alterada pela lei 11.464, suprimindo essa impossibilidade de concessão de liberdade provisória. Daí, ou há um entendimento da segunda turma, dizendo que pode o magistrado civil, mesmo sendo tráfico de drogas,
conceder a liberdade provisória sem fiança, desde que ausente os requisitos da prisão preventiva. Pessoal, em Minas Gerais, a reforma trouxe essas mudanças. É uma reforma processual pontual, é uma reforma processual que visa o quê? Combater o aumento excessivo de prisões provisórias sem fundamentação no ordenamento jurídico brasileiro. É uma reforma, ao meu ver, benéfica. É uma reforma que não é como a mídia vem expondo, uma reforma de colocar bandido fora da cadeia, que eu entendo como defensor público, que não é a cadeia que resolve o problema social do Brasil, mas sim a imposição de educação e outras medidas. E aí nós, como operadores jurídicos, temos que ser enfáticos em dizer o seguinte: não há possibilidade de imposição de prisão provisória no Brasil sem o preenchimento dos requisitos da extrema necessidade dessa medida de segregação cautelar. Por isso, eu expus aqui todas as principais mudanças. Espero ter sido claro e estou aberto ao debate, a perguntas. E quem se interessar pelo envio dos slides, me coloco à disposição de vocês. Meu e-mail do go@hotmail.com. Quem enviar e-mail para mim, eu envio a palestra. Queria agradecer de forma emocionada pela presença dos derradeiros alunos aqui, e é muito gratificante poder voltar à Primavera do Leste. Por quê? Porque foi uma cidade com a qual aprendi a gostar, tenho muita saudade da Unig, principalmente, pela oportunidade que me deu de iniciar a vida acadêmica, e espero que outras oportunidades eu possa vir aqui em Primavera do Leste, trocar um pouco de experiência com os senhores, e espero, sinceramente, que um dia eu possa voltar para aqui, porque é uma terra pela qual eu aprendi a gostar muito, e principalmente do carinho dos alunos, o carinho que eu fui recebido aqui em Primavera, é uma coisa que é indescritível, e sinceramente fico muito emocionado com o convite, e espero ter podido, até quase 11 horas da noite, expor o tema aqui, e perdão pela rapidez, porque não tive tanto tempo em relação ao primeiro palestrante, mas espero ter sido claro, breve e preciso a minha explanação. Muito obrigado, uma boa noite a todos e espero um ótimo final de ano para todos vocês. Muito obrigado. Está aberto o debate. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se dirija. Dr. Carlos, parabéns. O senhor trouxe aqui um tema candente no ordenamento jurídico. Muito brilhante a sua explanação. Parabéns mesmo. Desta feita, o senhor explanou, no decorrer da palestra, as intenções do legislador. Dentre elas, poderíamos dizer que ele quis atribuir maior eficácia ao artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que trata da dignidade da pessoa humana, bem como ainda o legislador quis atribuir efetividade ao princípio da presunção de inocência. A colega Wellington citou um tema bastante relevante aqui, um princípio, o qual também norteador, ou seja, foi a base dessa reforma, que foi a presunção de inocência. Por quê? Porque o que significa presunção de inocência? O acusado é presumido inocente até o trânsito em julgado da sentença condenatória penal. Portanto, tornando mais árduo as condições para a imposição de uma prisão preventiva, que era o quê? Uma medida extrema, extrema raça da última raça, o que ele gera? Gera